computador. É isso aí, bom dia, voltamos aqui para a quarta edição da Paving, o segundo dia de jornada, e está eletrizante esse conteúdo, é tanta coisa legal, tanta coisa que já está sendo, tanta coisa que vem por aí. Você que está em casa, clica aqui do ladinho na setinha, que abre um sinalzinho de mais e aparece ali as Learning Sessions, que começam hoje a partir das 14 horas. Então conheça as Learning Sessions. Aqui do seu lado também no site, você tem acesso aos estandes das marcas parceiras, aos estandes virtuais, vale a pena visitar. Assim como quem está aqui presente, também tem o nosso espaço de exposição. Visitem para conhecer as marcas, o que elas estão trazendo e condições especiais, condições diferenciadas. Ainda teremos o Plano Nacional de Logística, teremos o Talk Show com o Rogério Morgado e o Pablo Spire, que é o CEO da Vai Torinho, hoje à tarde, às 15h10, né? Teremos o papel das políticas públicas no desenvolvimento regional, teremos inovações tecnológicas para a auscultação e monitoramento de pavimentos em rodovias inteligentes. Então, é muita coisa que vem pela frente, a jornada é cheia de conteúdo legal, então aproveitem, fiquem conectados e mais do que tudo, participem, tragam suas perguntas, seus comentários, seus elogios, a equipe adora receber, adora trazer para eles aqui. Agora essa da BIM acabou, como eram 2 palestrantes com muito conteúdo, ficou um pouco apertado, mas eles já pediram aqui, as perguntas vão ser direcionadas para eles e eles vão pessoalmente responder, porque aqui na Paving a coisa acontece mesmo. O pessoal vem aqui, dá a palestra e depois recebe e interage com quem está aí participando Brasil afora. Tem muita gente Brasil afora, então é muito legal para a gente que está aqui, né, ter essa consciência de que a gente está sendo assistido aí por diversas pessoas interessadas, com os mais diferentes perfis, né? Tem desde os estudantes que estão em formação, pessoas que estão ingressando na carreira, empresas que estão iniciando, querendo entender esse mercado, né, o tamanho do mercado, empresas já consolidadas, grandes marcas nacionais e internacionais. Então, é um mercado que tem, né, políticas públicas, gente que está nos órgãos públicos nas diferentes cidades, né, nos órgãos municipais, estaduais, federais. Então, é super legal ver essa interação acontecendo e todo esse conteúdo fluindo em prol do desenvolvimento do nosso país. Bom, então agora vamos dar sequência, porque a próxima palestra já está pronta, já está no gatilho, e eu queria chamar aqui para falar com vocês sobre drenagem profunda de pavimento, utilizando geocompostos drenantes. Ele, gerente de desenvolvimento de mercado da Macafé, o engenheiro Ramon Luiz Cavilha. Bom dia, engenheiro Ramon, vem para cá, uma salva de palmas. Fique à vontade, bem-vindo. Ali está seu microfone, por favor. E o palco é todo seu, qualquer coisa que precisar é só chamar. Obrigado, Regis. Bom dia a todos, é um prazer poder trocar um pouco de experiência com vocês, falar um pouco com vocês. Quem está aqui presente, sejam muito bem-vindos, pessoal de casa, espero que aproveitem a apresentação também. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre drenagem profunda de pavimento, utilizando os geocompostos drenantes, no caso da Macafé, os Macdrens TDs. Né? Eu sou um engenheiro civil, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, tenho pós-graduação na parte de pavimentação rodoviária e hoje sou o gerente de desenvolvimento de mercado na área de pavimentação e drenagem dentro da Macafé. Bom, falando um pouquinho da agenda, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a Macafé, uma breve introdução, bem rápida, apenas 5 minutinhos. Vamos falar os próximos 5 minutinhos sobre as soluções para o pavimento, o que a Macafé tem de soluções diretamente voltadas para o pavimento. E os próximos 35 minutos, os últimos 35 minutos, serão voltados então ao tema principal dessa apresentação, que são a drenagem profunda aí de pavimento, aí, utilizando os geocompostos drenantes. Vou falar um pouquinho de soluções, vou falar de conceitos básicos e alguns casos de obras. Bom, iniciando então falando um pouco sobre a Macafé, a primeira introdução. A Ufitine Macafé, ela foi fundada em 1879, né? Então são mais de 140 anos que a gente está no mercado. Ela é baseada em valores de inovação, integridade, serviço de excelência e respeito com o meio ambiente. Nós somos hoje os líderes internacionais em prover soluções avançadas para os mercados de construção civil, engenharia geotécnica e engenharia ambiental. Nós entregamos soluções desde muros de contenção e obras hidráulicas até sistemas de contenção de queda de rochas
e reforço de solos. Há 140 anos, estamos revolucionando o cenário da engenharia e a gente ainda tem muito para somar. Nós não atuamos apenas como um fabricante, né? Claro, nós somos conhecidos também como um provedor, entregando os materiais, mas nós também atuamos como um parceiro de projetos de vocês, né? Nós somos um provedor de soluções. A gente consegue unir aí o nosso know-how em cima dos produtos com as soluções aplicadas em engenharias, com soluções exclusivas para cada tipo de caso, né? Nós temos 140 anos de experiência técnica, presença global, vocês vão ver no próximo slide que a gente está disposto aí no mundo todo, mas com uma mentalidade local. A gente tem equipes técnicas em toda a região, no caso aqui do Brasil, por exemplo, né? Ou seja, a gente consegue pensar localmente para cada tipo de situação, para cada tipo de desenvolvimento de solução. Nós temos departamento de pesquisa e desenvolvimento, laboratórios experimentais e áreas de testes em todas as nossas unidades produtivas. Isso mostra que a gente está sempre querendo evoluir. A gente tem o mais vasto portfólio aí mundial de produtos e soluções, e a gente também tem uma área de desenvolvimento de softwares, com parcerias de universidades, que auxiliam aos projetistas a elaboração de projetos na aplicação das soluções na qual a gente provém. Bom, como eu falei, nós estamos presentes em todo o mundo, estamos presentes em mais de 100 países, nós somos em mais de 2.500 funcionários hoje, temos mais de 25 fábricas espalhadas pelo mundo, inclusive 7 aqui na América Latina, e temos mais de 60 unidades regionais. Um pouquinho. Aqui na América Latina, a nossa sede fica aqui em Jundiaí, São Paulo, aqui próximo. A nossa principal fábrica fica aqui em Jundiaí, na América Latina, mas a gente tem outras 6, aliás, como eu falei. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem mais uma que fica em Camaçari, na Bahia. E quais são as soluções da Macafé, né? Aí, já voltando para o segundo tema da nossa apresentação. Quais são as principais soluções? Bom, a Macafé, ela consegue abranger vários tipos de aplicações hoje dentro do mercado da engenharia, né? Onde a gente pode auxiliar aí os nossos clientes, os nossos parceiros, em diferentes fases do projeto. Como eu falei lá no início, a gente não atua somente como um provedor, como um entregador de produto, e sim também a gente pode conceber um projeto, conceber uma solução, a gente pode, inclusive, instalar e orientar nas instalações das nossas soluções. Então, a gente consegue atender vocês, consegue atender todos os nossos parceiros, aí, como eu falei, em diferentes fases do projeto. Tá? Hoje, se a gente for subdividir aí as soluções da Macafé, a gente pode atuar tanto com soluções para reforço de solos, muros em contenção em solo reforçado, que foi da onde a Macafé surgiu lá há 140 anos atrás. A Macafé criou a malha hexagonal de dupla torção para os muros de contenção em gabião, né? Drenagem de estruturas, que a gente vai falar um pouco hoje, controle de erosão, proteção contra a queda de rochas e barreiras dinâmicas, a parte hidráulica, que são a parte de canalizações, barreiras e seguranças anti-ruídos, túneis, estabilização de solos e pavimentos, que a gente vai ver também um pouquinho hoje, e a parte de arames e alambrados. Mas hoje, o nosso principal foco vai ser falar sobre geossintéticos, né? Quais são os geossintéticos de toda essa gama de soluções que a Macafé tem, entre todos os tipos de malhas, malhas hexagonais, de fibras de concreto, de proteção de queda de rochas. Hoje a gente vai falar de soluções utilizando os geossintéticos, né? Mas primeiro, por um conceito básico, o que são geossintéticos? Então, existe uma norma, que é a EBNT, a ISO 10318, que diz que é o seguinte, que é um termo genérico, que designa um produto no qual pelo menos um de seus componentes é produzido a partir de um polímero sintético ou natural e apresentado aí como manta, faixa, estrutura tridimensional, e ela pode ser usada em contato com terra ou outros materiais voltados aí para aplicações de engenharia geotécnica ou engenharia civil ou engenharia até mesmo na construção civil. Bom, os geossintéticos eles podem ser confeccionados com diversos tipos de polímeros, né? Os principais são o polipropileno, o polietileno, o poliéster e o policloreto de vinila. Algumas propriedades também são importantes para que os geossintéticos têm, né? Os geossintéticos eles podem ter uma ou mais desses tipos de propriedades que eu vou falar para vocês. Bom, o primeiro deles é a resistência à tração. Alguns geossintéticos eles têm a principal finalidade de servir como elemento de reforço de uma estrutura. Então, a principal propriedade que ele precisa ter é uma resistência à tração. Resistência ao puncionamento, que é a capacidade que o geossintético tem em suportar puncionamento, né, algum material pontiagudo em contato diretamente com o geossintético. A permeabilidade, que o próprio nome já diz, né, que é a capacidade que o geossintético tem de
funcionar como um filtro, ou seja, passagem da água e retenção do sólido. Peço perdão um pouquinho que a imagem acabou ficando um pouco ruim. E, por último, a flexibilidade e durabilidade. Com a adição de aditivos, a gente consegue fazer com que esses geossintéticos sejam flexíveis para que se moldem no meio onde ele está sendo aplicado e tenham uma longa vida útil aí para um projeto de engenharia. Bom, e quais são as aplicações? Vamos falar um pouquinho das aplicações agora voltadas para o pavimento, na infraestrutura. Quais são os principais geossintéticos que a gente tem hoje no Brasil que a gente aplica eles com maior frequência no pavimento? Então, o primeiro deles, eu vou expor essa seçãozinha aqui de um pavimento convencional que a gente tem hoje no Brasil, de subbase, base e revestimento, e a gente vai começar a falar dos geossintéticos para reforço de capa asfáltica. Eu vou falar detalhadamente um pouquinho sobre cada uma das soluções, então vou apresentá-las primeiro. O segundo geossintético são os geossintéticos que tem a finalidade para reforço da estrutura do pavimento. Alguns geossintéticos eles têm a funcionalidade de aumento de capacidade de suporte e separação do subleito. E é claro, o que a gente vai falar bastante hoje são os geossintéticos voltados para a drenagem, tanto para a drenagem de pavimento quanto para a drenagem profunda. Bom, então, falando um pouquinho sobre os geossintéticos para reforço de capa asfáltica, esse geossintético ele tem a principal função aí em retardar a reflexão de trincas aí provenientes de camadas inferiores do pavimento, e hoje existe uma gama muito grande de tipos de geossintético para essa aplicação. Mas a Macaferri, ela possui dois tipos de geossintéticos, a Macgrid AR5G.2, que é uma estrutura plana de fios de poliéster, e a Macgrid AR12G.7, que é uma estrutura plana também, só que de fios de fibra de vidro. O tipo de material que a gente vai aplicar em cada tipo de obra depende muito da situação que a gente tem no local. Então, é extremamente necessário que seja feita uma análise prévia para a gente conseguir fazer a indicação correta do tipo de material que está sendo aplicado para a situação. O tema hoje, o foco não é esse. Então, eu sei que geram várias dúvidas com relação a esse tipo de material, mas é muito importante que faça esse tipo de análise prévia antes da aplicação de qualquer tipo de material para essa finalidade. Aqui algumas fotos de obra, só para exemplificar. Então, esse material pode ser aplicado em grandes pátios, como a praça de pedágio, aqui na foto da esquerda, ou então intervenções localizadas, como uma faixa, por exemplo, só numa rodovia duplicada, ou então intervenções aí, de uma maneira mais geral, quando a gente tem um recapeamento ou um elemento de reforço em toda a pista, se ela não for duplicada nesse caso. Bom, e agora, os geossintéticos para reforço de estrutura do pavimento. Então, esses geossintéticos eles têm a principal função aí de incrementar a resistência em uma camada que seja estrutural do pavimento. Ela melhora a distribuição de tensões para as camadas inferiores e incrementa o modo de resistência de onde o reforço está sendo inserido. Isso porque esse material tem uma alta tenacidade e uma alta elevada resistência à tração. Perfeito? Então, esse geossintético hoje que a Macaferri possui são as geogrelhas. A Macaferri é a única fabricante desse material aqui no Brasil, a nossa fábrica fica em Camaçari, na Bahia, que são as geogrelhas tecidas produzidas de poliéster. Mas hoje, até trago uma novidade para vocês, que a Macaferri está trazendo para o Brasil os paraproducts, que são também estruturas tipo geogrelha, mas elas têm uma estrutura das fitas um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver hoje aqui no Brasil. Então, são microfilamentos de poliéster de alta tenacidade, com um revestimento polimérico bastante diferenciado com o que a gente já tem hoje no Brasil. A grande diferença desse tipo de material que a gente vai trazer primeiro, a estrutura ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado, e também o nível de resistência. Hoje a gente tem resistências limitadas produzidas aqui no Brasil. Com a vinda desses paraprodutos para o Brasil, a gente tem uma vasta gama aí de resistências muito maiores do que a gente tem hoje. Então, para vocês só terem consciência como é que as geogrelhas atuam hoje no pavimento, então elas podem ser aplicadas como reforço de base ou de subbase. Elas têm também uma capacidade de aumento de capacidade de subleito, suporte subleito, que é o próximo tema que a gente vai falar. E ela tem uma distribuição de cargas para a melhoria do estrutural do pavimento, ou seja, a área de atuação da carga que está sendo aplicada na superfície, ela pode ser aumentada com a aplicação de uma geogrelha. Para um dimensionamento de pavimento, para que vocês consigam entender um pouco, esse aqui é um dimensionamento de pavimento convencional, onde a gente coloca o número de passagens, as informações que a gente tem de subbase, base e de revestimento, com a aplicação de um geossintético, nesse caso uma geogrelha de 65 kN bidirecional,
A gente pode, com a mesma estrutura, com a aplicação da geogrelha na subbase, nesse caso a gente está tendo um ganho, para as mesmas informações que a gente aplicou lá no começo, um ganho de 3,1 vezes o meu número de passagens. Ou seja, isso implica diretamente na minha vida útil do pavimento. Eu não estou falando que se eu projetei esse pavimento para 10 anos, aquele lá vai durar 31. Estou falando que o meu número de passagens pode ser acrescido em 3,1 vezes. Isso também está ligado diretamente com a vida útil. E o software, nesse caso aqui o McHit, que é um software da Macaferri, ele me diz o seguinte: não, a gente não vai aumentar o teu número de passagens, tua vida útil vai ser exatamente a mesma daquela que você inseriu lá no começo. Com isso, eu consigo reduzir, nesse caso, a estrutura de subbase, que é onde a geogrelha está sendo aplicada, em 38%. Então, também tem um benefício aí da redução de importação de material para a execução da minha subbase, nesse caso. E aí, só um exemplo de foto de obra, né, que é uma obra na BR-101 em Florianópolis, onde, nesse caso aqui, foi feito um reforço de subbase, de subleito também, com a aplicação de uma geogrelha, nesse caso também uma geogrelha de 65 kN. Bom, o geossintético, para aumento de capacidade de suporte do subleito, ele tem a principal função de criar um elemento separador, tá? Muitas vezes a gente sofre um pouco com a contaminação de um material ruim do subleito para um material de subbase, por exemplo, um material importado. Então, esse material ele tem a função exatamente disso, de criar esse elemento separador e não permitir essa contaminação, permitir com que as camadas sejam exatamente daquelas que você projetou. Tá? E elas também podem aumentar a capacidade de suporte, porque elas também têm um elemento de resistência junto. O que eu queria apresentar para vocês é que a Macaferri tem uma microgrelha, não é uma geogrelha nesse caso, é uma microgrelha. É uma geogrelha bem fechada, né, com aberturas bem pequenas, ou seja, permite a passagem de água, serve como elemento filtrante também, mas ela serve como elemento de reforço, porque ela tem aí uma resistência de 45 kN. Então, eu consigo lançar ela no meu subleito em materiais pobres, aqui uma foto, materiais bastante pobres, e aí eu venho com material nobre de importação, onde eu consigo fazer esse confinamento desse material. Então, eu consigo fazer com que a estrutura, que eu não perca muito material com agulhamento, por exemplo. Né? Então, eu tenho esse benefício com esse tipo de material também. Bom, mas agora, nosso principal tema aí da apresentação são os geossintéticos para drenagem, né? Os geocompostos drenantes para drenagem. Então, esse geossintético ele tem a principal função de ser parte ou então ser um sistema de drenagem, um dispositivo de drenagem por completo. Vocês já vão entender daqui para frente. Eu peço desculpas que o controle está bem... Aí, pronto. Bom, mas primeiro a gente vai entender o que é o conceito da drenagem, né? O que é a drenagem? A drenagem ela é um conjunto de operações e instalações que formam dispositivos que têm que elas são destinadas a remover os excessos de água, né? Então, a água ela é muito importante para o pavimento durante a execução. Eu preciso ter um controle tecnológico de compactação do solo, por exemplo. Então, a água é importante nesse processo. Mas, quando a gente tem o excesso de água, aí sim tem um problema do pavimento. E por que drenar, né? Então, falando uma parte técnica da engenharia, o pavimento, quando ele é saturado, ele perde resiliência, aumenta a pressão interna, causa fissura, trinca, deforma, tudo isso que a gente não quer para o pavimento, né? Mas eu tenho um apelo muito mais forte também, além disso, que é muito forte também, que é a questão da segurança. Quando eu sempre digo que a drenagem está ligada diretamente com a segurança do usuário da rodovia, porque se eu tenho uma drenagem mal feita, por exemplo, superficial, eu tenho um problema de aquaplanagem, pode causar acidente. Se eu tenho um problema de má drenagem da estrutura do pavimento, vai causar deformações, buracos, panelas e pode causar acidentes também. Então, a drenagem está ligada diretamente com a vida do usuário da rodovia. Tá? Bom, hoje a gente vai falar de dois tipos de drenagens, né? Os drenos profundos, que têm aí a capacidade de coletar essas águas de lençol freático, e também de drenagem que tem a capacidade de coletar a água que infiltra no pavimento. Tá? Com dois tipos de drenagem que a gente vai fazer hoje, que são os drenos de pavimento e os drenos profundos, tá? Esses drenos, eles têm os principais objetivos de quê? De interceptar o fluxo de água que possa atingir o subleito e ou aliviar pressões hidrostáticas aí internas do pavimento. Eles também têm, os drenos profundos, efetuar o rebaixamento do lençol freático, manter a umidade em equilíbrio, compatível com os tráfegos seguro e desempenho do pavimento, e o que muita gente não leva em consideração, que é garantir a estabilização de áreas geotécnicas. Muitas vezes, um dreno, por exemplo, num pé do talúdio, num corte, ele também está ligado diretamente com a
integridade desse talude, com a estabilização geotécnica desse talude. Então, é muito importante um dreno, por exemplo, um pé do corte também, não só para o pavimento, mas também para a estabilidade geotécnica. Bom, quais são os critérios de dimensionamento para esses tipos de drenagem, né? O primeiro deles, a gente vai falar dos pavimentos, dos drenos de pavimentos. Bom, a principal função desse tipo de drenagem é o alívio de pressão das camadas saturadas. Então, ele tem a função de remover os excessos de águas que estão inseridas no pavimento, ou então tendem a infiltrar pela superfície do pavimento. Muitas vezes, o dimensionamento desse tipo de dispositivo é feito intuitivamente, ou seja, você corre o trecho, vê onde tem incidência maior de água no pavimento, né, com problemas aí de bombeamento de finos e tudo mais, ou grandes deflexões, e aí você faz uma campanha de drenagem no pavimento nessas áreas. Extremamente importante a gente avaliar que tipo de estrutura de pavimento que a gente está lidando. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma base impermeável. Adianta eu fazer um dreno na base? Não adianta, porque a base é impermeável. Ou seja, a água está sendo infiltrada de alguma outra maneira. Eu preciso fazer uma intervenção, então, talvez a minha subbase ou até mesmo o meu subleito. Eu tenho um subleito impermeável, minha base é permeável. Ok, então a água está entrando, ficando na base e não está passando para o subleito. Eu preciso fazer a remoção da água da minha base. Então, é extremamente importante a avaliação do tipo de material, do tipo de estrutura que eu estou lidando com o meu pavimento. Mas eu também tenho a condição de fazer um cálculo para ver que nível de infiltração que está sendo feito de vazão nesse meu pavimento de água, né? Ou seja, eu pego, na verdade, é uma adaptação do método racional, onde eu tenho a premissa de que do DENIT, claro, né? Eu tenho a premissa de tudo que não escoa superficialmente, ela vai infiltrar. Essa água que infiltra é a água que a gente tem que remover dos excessos de pavimento, né? Então, eu uso o método racional, partindo do princípio, então, que o meu coeficiente de escoamento é o C menos, 1 menos o C, na verdade, né? Ou seja, se eu tenho um pavimento novo que está escoando superficialmente 90% da vazão que está caindo sobre ele, da água que está caindo sobre ele, 10% vão infiltrar. Então, minha vazão de entrada no pavimento é exatamente essa, tá? E aí aqui eu tenho um exemplo de cálculo, só para mostrar para vocês, que a gente tem que considerar os diferentes tipos de revestimento no pavimento. Eu tenho a minha faixa de rolamento, eu tenho o meu acostamento, eu tenho muitas vezes uma área verde ao lado do pavimento, né, onde essa água vai filtrar com maior incidência. Então eu tenho que me preocupar com todas essas variáveis que pode ter de entrada, aonde que o meu dreno está sendo disposto, qual o tipo de vazão que a gente tem para ele. Para os drenos profundos, eles têm as principais funções de rebaixamento de lençol freático. Então, se eu tenho a incidência, se eu tenho um lençol freático alto na região, e que ele pode se elevar ainda mais com a presença de chuva, ou até mesmo alguma diversidade, eu disponho de drenos no bordo da pista, ou conforme o projeto expor, e ele vai fazer essa função aí de não permitir com que essa água do lençol freático atinja a estrutura do pavimento. Então, ele forma essa curva ela é calculada, né? Hoje existem métodos, o método que a gente utiliza é um método de McClellan, que ele utiliza, na verdade, é um método de verificação, ele não é um método de dimensionamento. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que inserir os dados, né, de altura de dreno, espaçamento, altura do meu rebaixamento de lençol freático, que tipo de solo que eu tenho no meu subleito, e aí eu vou para o ábaco, faço as verificações de vazão, de tempo de rebaixamento, e verifico se está de acordo com o que o meu dispositivo vai suportar. Se não acontecer, a gente tem que a gente tem que pensar um pouquinho para ver como é que a gente vai sanar o problema. Se a gente vai diminuir o espaçamento, aumentar a altura de dreno, aumentar a largura de dreno, tudo isso tem que ser pensado. A Macaferri hoje já tem um software para isso, né? Esse software não é disponível ainda, mas ele está em critério de desenvolvimento. Espero que em breve a gente já consiga disponibilizar para todo mundo, mas o nome dele é MacFlow, e ele já faz essas análises aí de rebaixamento de lençol freático de uma maneira bastante otimizada e bastante simples. Bom, e para um dispositivo de drenagem funcionar? Ele precisa de alguns elementos, né? Ele precisa ser composto por alguns elementos. O primeiro deles é um meio filtrante. O próprio nome já diz que é a capacidade, que é o material que filtra, que permite a passagem da água, mas retém o sólido fora dele. O mais comum hoje que a gente vê é um geossintético, né? Que todo mundo conhece aí, que é o geotexto não tecido. Acho que todo mundo já teve contato com esse tipo de material. Bom, o segundo elemento é o meio drenante, que tem a função aí de receber a água que passa pelo meio filtrante, tá? E destinar ele para um meio condutor. Muitas vezes esse meio drenante também acaba sendo um meio condutor, quando a gente não tem, eu vou mostrar um pouquinho para frente para vocês, os drenos cegos, por exemplo, que não tem um tubo como meio condutor, o meio drenante,
ele serve como meio condutor, porque a água vai ser conduzida aí pelo meio drenante. Esse meio drenante, normalmente, usualmente, o mais comum que se vinha trabalhando até um tempo atrás, era a brita, né? Brita 1, brita 2, depende do que estava projetado. Ela tem aproximadamente aí entre 30% e 35% de vazios. E é isso que a gente vai ver daqui para frente, que é a grande questão com relação ao geocomposto drenante. Todo mundo conhece ou já teve contato, pelo menos a grande maioria já teve contato com os drenos do DENIT, né, que são os drenos do tipo de projetos do DENIT, que são os famosos DPS para os drenos profundos, longitudinais profundos. Os mais comuns, os mais usuais de serem aplicados são os DPS 07 e DPS 08, que hoje tem a manta geotexto como um elemento filtrante. O material drenante é a brita, depende do que o projetista pedir em obra, e o meio condutor, o tubo, né? A diferença entre os dois é que um tem o selo de argila no topo e o outro não. Para os drenos de pavimento, o DENIT também especifica alguns, né? São 4 deles. Vocês vão perceber que alguns têm tubos e outros não, e aí vem a questão do dreno cego, dreno cego sem tubo. Os mais usuais hoje de serem aplicados são os DSS-02 e o DSS-04, que também tem a manta geotexto, como material drenante é a brita, e aí ele pode ter ou não o tubo. A Macaferri tem o geotexto não tecido, perdão. No caso da Macaferri, o nome desse material é Mactex H, tá? Então ele é de fibras cortadas de poliéster. E aí tem um exemplo de obra que eu acredito que a grande maioria de vocês já tenha tido contato com esse tipo de material, né? Então, um dreno num corte, um dreno profundo, com 50 centímetros de largura, 1,5 metro de profundidade, aonde foi disposto o geotexto, o tubo lá embaixo, e aí preenchido a vala por completo com a brita, né? E o fechamento dela depois para vir as camadas de terraplanagem sobre eles. Mas hoje já existe uma alternativa, já de longa data, na verdade, desde os anos 2000, estão aqui no Brasil, que são os geocompostos para drenagem, né? Então ele tem esse geossintético, ele tem como principal característica a alta capacidade drenante, tá? Para ele funcionar, ele funciona como um dreno pronto, tá? Então eu não vou ter mais a brita, vai chegar na tua obra um material para drenagem pronto. Então, mas para ele ser um dreno, para ele ser eficiente, ele também tem que ter aqueles mesmos elementos que eu passei ali atrás para vocês, né? De meio filtrante, que na verdade é o mesmo material, o mesmo geotexto não tecido, ou seja, então o que vai funcionar como a passagem da água e retenção do sólido é o geotexto não tecido. E aí o que vai mudar, e muito, é o meu meio drenante. Eu não tenho mais a brita nesse caso. Nesse caso aqui eu tenho uma geomanta tridimensional flexível, com apenas 11 milímetros de espessura e com 90% de vazios. Então, é por isso que a gente consegue que esse material aqui, com apenas essa espessura de 11 milímetros, 1,1 centímetro, tem a mesma capacidade drenante de um dreno de até 50 centímetros de largura, porque o meu número de vazios no núcleo é muito grande. E o meu meio condutor, que pode ou não existir, é o mesmo também, que são os tubos de PAD. Tá? Esse material, no caso da Macaferri, chama-se Macadren TD, ele já vem com uma bolsa preparada para a inclusão do tubo, né, com uma linha guia dentro, você passa o tubo dentro do Macadren TD. Então, o TD significa trincheira drenante, o Macadren é o nome do geocomposto, e o TD vem de trincheira drenante porque ele é aplicado justamente em trincheiras. Bom, Romulo, mas por que criaram um geocomposto drenante se os drenos de brita funcionam? Realmente funcionam, sempre funcionaram, né? Mas, quando a gente tem que fazer um dreno profundo, por exemplo, em uma rodovia já em operação, essa obra, esse tipo de drenagem, esse tipo de dispositivo que tem que ser criado, vira uma obra de terraplanagem. Você tem grandes movimentações de terra para retirada, escavação, você tem que importar grandes materiais, tudo isso vira um problema, né? Porque acaba fechamento de pista, você tem que, com essa importação de material, você acaba perdendo muito material, porque é um material solto. E tem um outro grande problema também, que é o número de vazios muito baixo no núcleo, né? Então, ocorre um efeito da intrusão, que é a dificuldade que a água tem de passar pelo núcleo até chegar no meio condutor. Ou seja, meu tempo de resposta do dreno convencional é muito baixo. Com a criação do geocomposto drenante, a gente tem uma seção reduzida. Por quê? Eu falei agora há pouco que era 11 milímetros de espessura, então eu tenho 11 milímetros de espessura entre do geocomposto. Eu vou ter que abrir minha vala, na verdade, com a espessura do meu tubo. Né? Se eu tenho um tubo de 100, eu vou abrir ele com 15 centímetros, para que eu tenha uma folga para conseguir moldar ele até no fundo da vala. Né?
A hora que a água passa pelo meio filtrante, que é o mesmo do dreno convencional, o meu núcleo tem 90% de vazios, ou seja, a minha velocidade de resposta, a partir do momento que ela passa pelo meio filtrante, a água percorre praticamente que livre dentro do geocomposto. Então, eu tenho uma velocidade de resposta muito maior do que o do dreno convencional. Então, não existe o efeito da intrusão também. Tá? Só antes de mais nada, esse material, o geocomposto drenante, ele já é normatizado pelo DENIT desde 2012, né, com o geocomposto para drenagem e geotexto não tecido aplicáveis a dispositivos de drenagem em rodovia. E das informações mais importantes que a gente tem dentro dessa norma do DENIT é a tabela de vazão. Vocês perceberam que ela tem uma estrutura bastante fina e esse material ele é flexível, é uma geomanta flexível, ou seja, se a gente apertar ele manualmente, ele vai acabar fazendo uma compressão. O DENIT especifica que para cada tipo de compressão, para cada tipo de pressão, o geocomposto tem que ter uma determinada vazão. Então, se a gente pegar, por exemplo, a 10 kPa, o meu geocomposto ele precisa ter 2,18 litros por segundo por metro num dreno vertical, num dreno de trincheira drenante. Então, é extremamente importante que os materiais aplicados na obra atendam esse tipo da norma, né, de vazão. Para quê? Para que eles sejam eficientes e a gente consiga, então, substituir pelo dreno convencional, né, o geocomposto no dreno convencional. Mas, Ramon, então, se eu tiver um geocomposto que me atenda a 200 kPa, mas não atende a 10 kPa, eu posso aplicar num dreno de pavimento, por exemplo? Vamos ver. Se a gente for fazer uma conta, aonde calcular a pressão que tem um dreno, por exemplo, num dreno profundo de rodovia, onde eu tenho uma altura de 1,5 metros de altura. Se a gente fazer uma conta rápida, a gente vai ter no máximo aí 10 kPa, tá, de pressão no dreno ou no geocomposto drenante. Então, eu tenho que me atentar que o geocomposto que eu vou aplicar na minha rodovia vai ter a vazão determinada para essa pressão que está sendo exigida no projeto, no pavimento. Então, não adianta eu ter um geocomposto que me atende a 200 kPa, mas não atende a 10. Nesse caso, se atendesse só a 10, já seria suficiente. Tem casos, por exemplo, onde eu trabalho com drenos na horizontal, que aí eu tenho pressões muito maiores. E aí sim eu tenho que pensar que talvez o meu geocomposto drenante ele tem que atender a altas pressões a determinadas vazões. Tá? Eu estou falando isso porque hoje no mercado existem vários tipos de geocomposto drenante. Inclusive a Macaferri deve ter uma linha de mais de 10 tipos de materiais. Cada um deles tem um tipo diferente de vazão, de compressão, de durabilidade, rigidez, perdão, não durabilidade, de rigidez do núcleo. Então, isso é extremamente importante a avaliação para que seja feito o dimensionamento em projeto. Assim como são os DPS, né? Hoje já existem os desenhos tipos também, ainda não está no álbum tipo de projeto DENIT, mas já foi enviado, inclusive, ao IPR, para que se coloque isso dentro dos álbuns tipo de projeto do DENIT também. Eu vou mostrar para vocês na sequência, mas já existe dentro das tabelas do ciclo também, das composições de custo de cada tipo de dreno. Bastante interessante que o DENIT fez dessa vez foi colocar diferentes tipos de alturas. Né? Se a gente for pegar os drenos de pavimento e os drenos profundos que o DENIT tinha, os DPS e os DCS, só tinha duas alturas, 1,5 para dreno profundo e 40 centímetros para dreno de pavimento. Nesse caso, com o geocomposto, não. Eu tenho com 1,5 m, com 1 metro e 60 centímetros para drenos profundos. E para os drenos de pavimento, eu tenho drenos de 40 a 60 centímetros, os drenos cegos, e os drenos com o tubo de 40 centímetros. Então, ele diversificou as alturas que a gente pode aplicar para drenagem nesses pavimentos também. Bom, e quais são as vantagens, além daquelas que eu já mostrei tecnicamente com relação à vazão, né? A primeira delas é a segurança. Então, quando a gente tem abertura de valas pequenas, não existe a possibilidade de ninguém entrar dentro da vala, né? Que isso aqui hoje é um risco, essa vala pode fechar com o operário dentro, e isso aí é um problema muito sério com relação à segurança. Pode acontecer, muitas vezes, que a gente tem que fazer uma abertura um pouco maior, né? Mas a entrada aí do operário dentro da vala acaba sendo limitada. O volume de escavação, entre as duas fotos, é bastante nítido, né? Que com o geocomposto drenante a gente tem um volume de escavação pode ser muito menor. Eu não estou dizendo que exclusivamente precisa ser feito com a vala dessa largura para a aplicação do geocomposto drenante. Não, eu posso abrir de uma maneira convencional também. Vou ter mais trabalho, vou ter mais movimentação de terra, vai ser mais moroso, mas eu posso fazer. Tá? O ideal é que seja feita com uma abertura de vala um pouco menor para você ganhar tempo. Bota fora, se existir bota fora, eu já vou explicar para vocês o porquê desse se.
o volume de bota fora também é muito menor, né? Meu volume de escavação é menor, meu volume de bota fora também é menor. Por que eu falei se? Em 90% dos casos, o próprio material escavado retorna para dentro da vala. Ou seja, eu não tenho bota fora nenhum. Isso em 90% dos casos, tá? Eu não utilizo recursos naturais. Em 90% dos casos, eu vou reaterrar com o próprio material, ou seja, não tenho que trazer brita, não tenho que trazer areia para dentro da obra, ou seja, não tenho esse problema de importação desses recursos naturais. Perda de material importado. O que eu quero dizer com isso? Nesse caso aqui, vocês estão vendo algumas erosões aí no bordo da vala, né? Com o que a gente preenche essas erosões? Com brita, né? Que é o material importado, que é o material mais caro que tu tem para a tua obra de drenagem, né? Então, tu tem essa perda, tu não está contabilizado isso no teu custo. Nesse caso aqui, se eu vou reaterrar com o próprio material escavado, eu não tenho material importado, então eu não vou ter perda nenhuma. Ah, Ramon, mas eu estou com um problema de um material muito fino, eu preciso fazer um pré-filtro com areia. Ok, pode acontecer essas erosões no lateral da vala? Pode, mas o meu volume vai ser ainda muito menor do que no dreno convencional, porque a largura da vala é bem menor. Tá? Produtividade. A produtividade, a minha pesquisa na minha pós-graduação foi relacionada exatamente a isso, onde foi comparado os dois tipos de drenagem profundas exatamente iguais, aonde a gente teve o resultado de, em um mês, 30 dias, a média diária de produção com geocomposto drenante foi de 250 metros lineares e a média diária de produção do dreno com brita e geotexto foi de 80 metros lineares. Ou seja, eu tenho mais de 2,5 vezes mais produtividade do que com o dreno convencional. Tem obras hoje, uma no Rio Grande do Sul, por exemplo, que chegou a fazer 700 metros lineares em um dia de dreno acabado, dreno pronto. Então, a produtividade é muito maior se for comparado. Com relação ao custo, Ramon, deve ser muito mais caro, né? A tecnologia sempre vem mais cara. Então, vamos comparar hoje as tabelas do Cicro. Hoje, o geocomposto drenante já está no Cicro, como eu falei, com vários tipos de alturas, que eu já mostrei os desenhos para vocês. Mas se a gente for pegar e comparar o DPS 08, tá? Que é um dreno de 1,5 m de altura, com o dreno de 1,5 m de altura, com o geocomposto drenante, já incluindo escavação e reaterro, a gente tem uma redução de custo aí de 55%. Tá? Se eu comparar para vocês só o material, já vai ter redução, mas aí eu tenho toda a questão de produtividade, de agilidade na execução, com praticamente a mesma equipe, ou equipamentos até menores para a execução desse tipo de material. Então, eu também tenho um ganho em cima do custo. Tá? Agora, vamos falar dos casos de obras. Né? Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês é um caso de obra que virou uma referência para nós, que é um caso do Rio Grande do Sul, não é o mesmo caso que eu falei agora há pouco da alta produtividade, mas é na rodovia 715, RS 715 e RS 717. Nesse caso aqui, foram projetados 2 dispositivos de drenagem, havia necessidade de uma recuperação da rodovia, onde foi feita uma nova pavimentação sobre a pavimentação antiga, uma nova estrutura, inclusive, só que era a região dos lagos, onde o lençol freático tinha uma incidência muito alta, né? Tinha a probabilidade aí de aumento muito recorrente. Então, foi disposto ao bordo do acostamento, né, ao bordo do acostamento, 2 dispositivos de drenagem profunda com 1,50 m de altura total. O geocomposto teria 1,40 m, mais 10 centímetros aí de cobertura. Então, nesse caso, deixa eu voltar. Foi feito a abertura da vala com uma valetadeira, aqui tem um vídeo. Agora sim. Como a valetadeira, a gente chama essa valetadeira tipo faca, né? Que ela funciona como se fosse uma motosserra gigante, né? Esse equipamento ela corta só solo, ela corta até 1,60 m de profundidade com 15 centímetros de largura, né? Nesse caso, o tubo utilizado foi um tubo de 70 milímetros, ou seja, seria mais que suficiente para a colocação do todo o material dentro. Percebam na foto da direita, por exemplo, que o equipamento é uma mini escavadeira, né? Com adaptação na parte frontal aí com a valetadeira. Um outro ponto importante também, o equipamento é tão pequeno que não houve a necessidade nem de fazer fechamento de pista, né? Ou seja, a rodovia estava em operação, claro, com sinalização, né, e todos os cuidados possíveis, mas não houve a necessidade, porque eu não tinha que depositar grandes volumes de brita, por exemplo, ou destinar com um caminhão próximo para remover, para fazer um bota-fora desse material que estava sendo escavado. Tá? Após feito a abertura da vala, né, continuamente, faz a abertura do rolo do geocomposto drenante. Um fato interessante, só mostrar para vocês, esse aqui é o rolo, ali esse rolo verde é o Maquedrem TD. Ele já vem na altura necessária aqui para a obra, nesse caso 1,40 m, como eu falei ali atrás do projeto, com o comprimento de 20 metros.
Ah, Ramon, mas eu vou ter que fazer saída a cada 20 metros. Não, eu faço a ligação dos panos até a minha saída final, né? Se for a cada 100 metros, eu vou fazer 5 panos até chegar na minha saída final. Tá? Outro fato interessante também é que esse rolo de 20 metros por 1,40 m, ou seja, um dreno de 1,40 m por 20 metros de extensão, ele pesa 17 quilos. Né? Ou seja, uma pessoa consegue carregar tranquilamente para a obra. Né? Ou seja, a movimentação de material para a obra também acaba facilitando bastante. Faz a abertura do rolo, ele vem nessa forma, né? Como eu falei para vocês, numa das extremidades vem uma bolsa, né, para inserção do tubo. Dentro dessa bolsa vem uma linha guia, você faz a amarração do tubo de um dos lados, e no outro lado, uma pessoa puxa, né? Até peço que o vídeo ficou virado, mas acho que foi na edição da passagem para cá. Então, é uma maneira bem simples, dentro da bolsa passa um tubo de até 150 milímetros sem problema nenhum, maior que isso precisa ser feita uma produção especial, né? Mas é de uma maneira super simples, a foto da direita já contempla aí o tubo passado dentro da bolsa. Após feito essa inserção na bolsa, você vem e insere ele dentro da vala, né? Percebam que o material escavado já está todo depositado numa das laterais da vala, e após feito essa inserção do McDrain dentro da vala, a gente faz a recomposição do material já diretamente para dentro da vala, nesse caso, o próprio material escavado. Foi feita uma análise desse material para que ele pudesse voltar para dentro do solo, dentro da vala. Tá? Bem simples também, você pode dispor o geocomposto em uma das laterais da vala, ele não precisa ficar exatamente no centro, você coloca ele na lateral da vala e reaterra do outro lado. Extremamente importante que esse material seja compactado dentro da vala, para que ele não fique em partículas em suspensão, né? Ou seja, quando a água entrar ali com aquele material solto, forma uma nata, essa nata pode acabar selando o geotexto, isso para qualquer tipo de drenagem, tá? Não é só por causa do geocomposto, não. Então, ela acaba selando o geotexto e não permite a passagem da água pelo meio filtrante. Então, é extremamente importante que seja compactado. Nesse caso aqui, foi uma compactação manual bem primitiva, mas hoje já existem adaptações de sapos mecânicos com prolongamento e estreitamento da pá, para que seja feita essa compactação aí de uma maneira mais rápida e mais eficiente. Essa placa do lado direito aí é um dispositivo que foi criado para garantir a integridade do geocomposto, né? Então, ela foi colocada na vala para segurar o geocomposto na lateral da vala, e a hora que vem com o sapo, ela acaba não danificando o material, não prejudicando ali a integridade do geocomposto. E aí, o dreno acabado. Então, e essas fotos são todas no mesmo dia, tá? Foram feitos aí, esse era o primeiro trecho que a gente estava aplicando, foram feitos 150 metros de dreno numa manhã, de escavação, colocação, reaterro, compactação e fechamento do dreno. Tá? O segundo caso de obra é um dreno de pavimento, né? Então, é uma rodovia em São Paulo, na SP 326, aonde nesse caso era um dreno cego, sem tubo, né, com um dreno de apenas 30 centímetros de altura, aonde pegava aí, as camadas estruturais do pavimento para remoção da água inserida no pavimento. Tá? O equipamento que foi feito esse tipo de escavação foi essa outra valetadeira, que a gente chama de valetadeira de disco, né, onde ela tem os dentes diamantados, e aí ela consegue fazer corte, inclusive, do pavimento, com uma velocidade absurda, muito grande. E depois de feita a escavação, colocado o McDrain já com a altura também dos 30 centímetros que foi especificado em projeto. Ou seja, mais uma vez a gente conseguiu aí fazer na altura que era ideal para que não houvesse perdas, né? A compactação também com o próprio material escavado, né? Nesse caso aqui foi feita a abertura da vala com 18 centímetros, que era o que a valetadeira acabava conseguindo fazer, e depois a compactação e aí o dreno finalizado. O que eu queria mostrar para vocês agora é um dreno, também cego, um dreno de pavimento em Aguaí, na SP 344, que é um dreno cego, sem tubo, mas, como eu falei lá atrás, o geocomposto tem 11 milímetros de espessura, certo? Se eu conseguir fazer, como é um dreno cego, eu não tenho tubo, se eu conseguir fazer a vala numa abertura menor possível para que o meu geocomposto não entre na vala, está suficiente, né? Então, hoje já existem equipamentos de cortes, que são uma adaptação de equipamentos de corte de superestrutura, né, de concreto, onde ele corta o pavimento com 20 milímetros aproximadamente, entre 16 e 20 milímetros. Ou seja, o meu corte vai ficar muito fino, praticamente na mesma situação de uma junta de dilatação de pavimento de concreto, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, foi aberto com 20 milímetros, o dreno era disposto aí numa forma longitudinal, mas ele pode ser feito transversal, vou ter uma foto depois para mostrar para vocês. Feito aí a limpeza da vala, né? A gente tem esse equipamento que a gente chama de patinete também, para auxílio na limpeza da vala, e depois a inserção do geocomposto também já na altura já desejada do projeto, lá com 33 centímetros nesse caso, colocado dentro da vala. Entra de uma maneira super fácil também, bem tranquila, colocação.
E aí, como eu tenho uma folga, né, eu tenho meu geocomposter tem 11 milímetros, eu estou cortando a vala com 20, eu não posso deixar o material solto ali dentro. Eu tenho que preencher esse número de vazios. Eu lanço areia, né, nesse caso aqui eu vou ter material importado, mas com volume muito baixo, lanço areia, adenso com água para que ele forme, para que ele preencha o maior número de vazios possível. Após feito isso, preencho superficialmente ali a vala com o material disponível que eu tenho na obra, né, PMF, PMQ, ou até mesmo CBUQ. Tem que tomar um pouco de cuidado para que em cima do geocomposto tenha uma camada de areia, para que se for um material a quente não danifique diretamente o geocomposto drenante. Compacta, e esse aí é o aspecto final do dreno, né? Então, fica praticamente imperceptível para o usuário, até mesmo é difícil de a gente, rodando o trecho, identificar que é uma drenagem. Então, para o usuário, como eu falei, praticamente imperceptível, e tem ganhado muito mercado por conta, principalmente em concessões, por conta de ter esse benefício aí de ser bastante, quase inofensivo aí, o pavimento com relação à abertura, à espessura da abertura de vala. Aí depois, só para mostrar para vocês, né, eu posso lançar um tubo desse ponto aqui, por exemplo, para fora, né? Nesse ponto ali eu posso destinar essa água com tubo, aí eu faço o envelopamento do tubo com geocomposto, ou então insiro o geocomposto dentro do tubo, para que ele faça a destinação a isso para um ponto de deságue. Aqui o dreno transversal, que eu falei para vocês, né? Então ele não precisa ser só longitudinal, ele pode ser transversal à pista também, sem problema nenhum. Isso de acordo com o que o projeto exige, tá? Depende muito do tipo de dreno que está sendo aplicado e qual é o tipo de nível de água que tem no pavimento. Bom, esse é um outro exemplo em São Bernardo do Campo, na rodovia na Imigrantes, na SP-160, onde foi feita uma intervenção no pavimento de concreto e aproveitaram já então para fazer um dispositivo de drenagem abaixo dessa placa de concreto que estava sendo recuperada. E aí o dreno, nesse caso, é um dreno de 60 centímetros de altura, e um fato interessante é que nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu voltar, o material de reaterro foi utilizado uma mistura entre um material fresado que eles tinham disponível em obra, com um solo local que foi removido da vala. Então, utilizaram esse fresado porque eles tinham um volume muito alto desse tipo de material e eles queriam destinar para algum lugar, e nesse caso aqui nessa obra foi bastante interessante por isso. A vala acabou sendo bem maior do que aquela que a gente tem visto até agora, né? Por quê? Porque era uma intervenção na placa de concreto, não era uma obra de drenagem. Aproveitaram para fazer a obra de drenagem, mas não limita, como eu falei lá atrás, não limita a execução do geocomposto para valas pequenas, né? A gente pode fazer também de uma maneira convencional. Aqui só eles compactando o material, né? Utilizaram até uma madeirite para fazer a proteção do geocomposto e não danificar ali com sapo mecânico. E aí, um videozinho mostrando o dreno funcionando. Acredito que foi uns 2, 3 meses após a aplicação do geocomposto, num dia de chuva, mas o dreno já funcionando aí, até vai mostrar a rodovia onde foi aplicado. Mais um exemplo de obra, que esse aqui foi na Freeway, quem conhece do Rio Grande do Sul, é uma rodovia bastante importante lá para a região, na BR-290, onde foi feito um projeto de aumento de capacidade da rodovia, né? Então, a estrutura de pavimento existente era totalmente diferente da estrutura de pavimento que estava sendo executada. A estrutura do pavimento que estava sendo executada era muito granular, ou seja, havia preocupação muito grande da contaminação de água que esse pavimento granular poderia trazer para dentro do pavimento existente. Tá? Então, foi feito aí, o corte no pavimento existente, e nessa interseção entre os dois pavimentos foi lançado um geocomposto drenante justamente para fazer a coleta da água que estava no pavimento novo sendo executado, né? Então, foi lançado aí as camadas granulares, camadas de areia, camada de saibro, e aí depois foi executado o pavimento como se não houvesse nada mesmo, né? Como se o geocomposto não estivesse por ali. E aí só o dreno funcionando nesse caso. Um outro caso de obra que é bastante interessante, que é esse aqui, que é uma obra no Oiapoque, lá no Amapá, que nesse caso aqui é um pátio de estacionamento. Vocês vão perceber que ele não é um material que foi utilizado como trincheira drenante, e sim como um colchão drenante, ou seja, um dreno na horizontal, né? Não é o mesmo material de trincheira drenante, tá? O núcleo dele tem que ser bem mais rígido, porque ele vai sofrer uma incidência de carga muito maior, ou seja, esse material aqui foi desenvolvido exclusivamente para esse tipo de obra. Lá era um pavimento em paver, né, em blocos de concreto, onde a base era com solo cimento e não poderia sofrer aí com grandes volumes, a incidência de grandes volumes de água. Ou seja, toda a água que infiltrasse pelo pavimento de blocos de concreto precisaria ser captada antes de chegar na base e destinada a isso
para outro local. Então, foi disposto um geocomposto abaixo da areia de assentamento dos blocos de concreto. Esse geocomposto ele foi todo moldado, foi todo pensado. Essa aqui é a área do pátio, essa área em vermelho. E se vocês perceberem, cada letrinha, cada risquinho desse aí, é uma bobina de geocomposto onde foi enviado para a obra já no tamanho exato para que não houvessem perdas. Ou seja, foi uma produção exclusiva para esse tipo de obra. Além do geocomposto ter a função aí de drenar, de cair a água sobre o geocomposto, né, de coletar essa água que caía sobre o pavimento, ele também não podia permitir que essa água passasse para baixo. Ou seja, na outra face teria uma película impermeável, ou seja, um lado filtrante, o outro lado impermeável para que a água não fosse passada para a base aí de solo-cimento. E aí só as fases finais do projeto, né, assentando e tudo mais, e aí por fim o pátio já praticamente pronto. E por último, estou finalizando, os drenos que a gente mais aplica hoje no Brasil, disparado, com mais de 50% dos drenos que a gente aplica hoje, são esse tipo de drenos, são os drenos laterais de base, que a gente chama, são drenos com apenas 60 centímetros de altura, tem a finalidade aí de captação de água da estrutura do pavimento, mas por ter 60 centímetros de altura, ela também auxilia no rebaixamento de lençol freático. É um dreno que a gente tem aplicado bastante aqui no Brasil e tem nos trazido aí grandes respostas positivas. E aqui são os exemplos de fotos, aqui é da BR-050, em Uberlândia, Minas Gerais. Como mensagem final, eu acho que tentei deixar claro, pelo menos, que a Macaferro possui a maior variedade de soluções geossintéticos do mundo, hoje. Cada projeto para a gente trata como único, né? Vocês puderam observar que a gente trata os projetos de uma maneira única e especial, entregando as soluções de uma maneira exclusiva. A gente pode apoiar vocês, apoiar projetistas, apoiar em obra, desde a concepção de projetos até na aplicação dos materiais. As nossas geogrelhas e os nossos geocompostos estão entre os geossintéticos mais experimentados e testados no mundo. E a gente tem milhares de casos de referência aí disponíveis que comprovam a relação custo-benefício e de eficiência dos materiais. Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer pela atenção de todos vocês. Eu fico aberto aí para as questões, dúvidas, se tiverem, e os meus contatos também estão na tela, caso precisem de alguma informação adicional. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, uma salva de palmas. Ramon, muito obrigado. Temos perguntas, sim. Muito legal, parabéns. Macaferro aí, literalmente do Oiapoque ao Chuí. É isso aí. Temos aqui participações. A Carolina de São Paulo mandou um sensacional. Obrigado, Carolina. Teve um outro aqui que não assinou. Cadê a assinatura? Que falou assim: sucesso, Paving, quero boné. Aqui a pergunta, olha, vamos Também lá. quero boné. Teria algum estudo mostrando a eficiência desses drenos na redução da deflexão? Glicério da Unesc, Glicério Triches. Ô, professor Glicério, eu conheço o Glicério, foi meu professor da pós-graduação. Que legal. E Glicério, a gente tem alguns estudos, sim, inclusive de universidades, tá? Mas a gente está agora elaborando um estudo bem mais formal com um doutorado na Bahia, que vai fazer essas medições aí ao longo de um bom tempo, para que a gente tenha esse ganho de deflexão. Normalmente, os geossintéticos têm uma deformação maior do que os números de deflexão, né? Deflexão, a gente está falando de números muito pequenos, na casa de 10, na menos 2 milímetros. A deformação do geossintético, elas podem ser aí de 5 até 10, 12% de deformação. Então, a gente está falando de valores muito maiores, para números muito pequenos se relacionados com a deflexão. Mas sim, se ele é aplicado de uma maneira eficiente ali na base ou na subbase, a gente já tem umas comprovações sim que ele sofre um benefício expressivo. O que a gente está averiguando agora é quanto esse benefício é expressivo, né? A gente tem alguns dados que mostram alguma divergência. Então, a gente vai fazer alguns testes agora com esse doutorado. Eu espero que daqui a 1 ano, no máximo 2, a gente tenha essas respostas já mais concretas para te passar. Mas, professor, se você quiser, eu posso lhe mandar essas informações que a gente tem dessas outras pesquisas que a gente tem, um pouco menos elaboradas que o doutorado, e aí a gente pode discutir aí pessoalmente. E tem uma outra aqui que a Thay fica falando que eu não vi, mas eu vi porque eu já ia fazer, tá? É do Emerson. Essa manta, ela realmente nos dá uma resistência muito maior, mas em caso de reparo superficial de pavimento, aplicando a manta abaixo do pavimento, a gente consegue obter essa mesma eficiência. E, em relação a custo, quanto de economia a implantação desta manta pode gerar na rodovia? Bom, para
geogrelha, para geocomposto, que é disposto para antirreflexão de trincas, no Brasil ainda, infelizmente, a gente não tem nenhuma metodologia de cálculo para que sofra um ganho de estrutura no pavimento. Ou seja, eu não consigo prever uma redução de capa asfáltica ainda com a aplicação desse geossintético para que é funcionado como antirreflexão de trincas. Ou seja, se você me perguntar hoje qual é a função desse geossintético, exclusivamente antirreflexão de trincas. Eu sei que ele tem uma certa resistência, 50 até 120 kN de resistência, vai dar uma melhor distribuição de carga para as cargas adjacentes, ou seja, meu bulbo de tensões vai ser mais espraiado, minha área de tensões vai ser mais espraiada, mas ainda no Brasil a gente não tem nenhuma metodologia de cálculo que a gente consiga ainda utilizar para comprovar que esse material ele pode aí beneficiar estruturalmente também para o pavimento, tá? Show de bola. Uma salva de palmas para o Ramon, muito obrigado. Ramon, volte sempre, esteja... Ramon, parceiraço da Paving, sempre com a gente. E dando uma dica, uma sugestão também, parece que existe uma parceria, tá? Parceria da Paving com o restaurante no Center Norte, o Compadre. Isso, acertei. Ainda bem que eu lembrei de último minuto. Tem uma parceria mostrando cachaça, 15% de desconto, tá? E se eles falarem que não, você fala que é amigo da Gabriela aqui da Paving, porque um deles não deram desconto. Tô brincando. Gente, nós vamos fazer então nossa pausa para o almoço aqui no segundo dia da jornada da Paving, e às 13h30 nós teremos um painel imperdível aqui com o Guilherme Ramos e o presidente da EPL, falando sobre o nosso Plano Nacional de Logística. Então você que está em casa aí, se ajeite para o almoço. Bom almoço a todos, bom almoço aos presentes, e espero vocês já já. Obrigado.